Oi, gente, meu nome é Júlia Gomes, eu sou do RP4 e esse é o meu trabalho de Educação Física. Então eu vou ler um pouquinho do texto Cultura de Movimento para vocês. A cultura de movimento, ao envolver a relação entre corpo, natureza e cultura, configura-se como um conhecimento que vai sendo construído e reconstruído ao longo de nossas vidas e da história. Conhecimento marcado pela linguagem sensível que emerge do corpo e é revelada no movimento que é gesto, abarcando os aspectos bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações de jogos, brincadeiras, danças, esportes ou ginásticas ou lutas, mas abrangendo as diversas maneiras como o ser humano faz o uso do corpo, ou seja, como cria e vivencia as técnicas corporais. Um conhecimento que permite a compreensão do mundo por meio do corpo, em movimento no ambiente, cultura e história. A linguagem sensível é revelada pela movimentação do corpo no tempo e no espaço de cada indivíduo e da comunidade. Somos capazes de criar e recriar, e ao mesmo tempo em que nos expressamos, conseguimos nos comunicar. Pensar que a cultura de movimento envolve a relação entre corpo, natureza e cultura por meio de uma lógica recursiva é pensar que as técnicas corporais influenciadas pelo funcionamento orgânico e pelas trocas culturais, ao mesmo tempo em que criam e recriam os jogos, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas, provocam mudanças tanto no organismo quanto na sociedade em que estão inseridas. Podemos perceber que essa recursividade, quando acontece algum distúrbio na comunicação intra-orgânica, como psicopatologias, distúrbios metabólicos e hormonais, podendo ocorrer desequilíbrios nos códigos da linguagem e comprometer a capacidade de criar e imaginar. As criações humanas também podem influenciar os códigos primários, ou seja, aqueles relacionados ao conjunto do funcionamento orgânico. Assim, um determinado espetáculo, um poema ou um romance, um ritual, uma dança, uma peça musical ou teatral, ou até mesmo a narrativa empolgada de uma partida esportiva podem emocionar alguém até as lágrimas, afetando ainda que por momentos seu desequilíbrio biológico, ou seja, alterando o ritmo e a qualidade da comunicação intra-orgânica. Percebemos que os textos da cultura, como as danças, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as lutas ou as ginásticas, possuem uma relação constante com os códigos do funcionamento orgânico e com os códigos da linguagem. Destacamos ainda em que Maus, 1974, ao reconhecer que os atos corporais são fenômenos biopsicossociológicos que se empenhavam em tecer relações entre a biologia e a cultura, uma vez que reconhecia que determinadas técnicas corporais influenciavam os fenômenos biológicos. Com a significação dessas práticas corporais, percebemos que possuem significados originais de acordo com o local em que foram produzidas, podendo mudar conforme o novo contexto e a interpretação das pessoas que vivenciam ou apreciam. Nesse sentido, o simbolismo das técnicas corporais varia conforme a educação, as diferentes experiências vividas e as trocas culturais. Em determinado local, uma atitude corporal pode ser permitida, em um outro pode ser proibida, como ressalta Maus em 1974. Ao serem criados no local ou advindos de outro lugar, os jogos, danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas vão sendo recriados pelos seus participantes. Novos usos de corpos surgem, adquirem outros sentidos e os objetivos também se alteram. Essa capacidade de atravessar bairros, cidades, estados e países, além de ocorrer pelo fato de serem considerados como sistemas comunicativos, também sofre a influência de que é valorizado na sociedade, em que estão inseridos e acabam sucumbindo aos ditames da ecologia de mercado e da espetacularização. Os jogos, as brincadeiras, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas são criadas e recriadas por meio de novas descobertas, de novas interpretações dos indivíduos e das sociedades e são transmitidas por gerações por diferentes grupos e épocas. Elas possuem normas específicas e independentes, mas podem se alastrar pelas diversas sociedades, permitindo as trocas culturais. Os reúnem-se para vivenciar ou apreciar a determinada prática corporal, contribuem com a construção do espaço social. Espaço esse que vai sendo construído individual e coletivamente. Compreender a cultura de movimento a partir do entrelaçamento entre corpo, natureza e a cultura também contribui para que os sujeitos tenham acesso a manifestações culturais
de outros contextos sociais, com a possibilidade de se estabelecer reflexões sobre as diversidades culturais, sobre as aproximações e as diferenças com suas realidades, e a possibilidade de trocas culturais, contribuindo com a comunicação entre várias localidades do mundo, assim provocando debates teóricos e intervenções, ligando práticas, modos de ser, de fazer e de viver, diferentes das realidades sociais e históricas. Foi isso, gente. Esse foi o texto que eu li. Espero que tenham gostado. E é isso.